Eu acho que a minha resposta em relação a essa pergunta, ela vai ser também alguns ensaios, Evandro, algumas possibilidades da gente tentar achar respostas em relação a isso. Só antes, eu aproveitei o teu comentário para fazer uma busca aqui e achar o nome do filme, porque eu ia ficar muito angustiada. O filme é o Pra Frente Brasil, é um filme de 1982, que foi um filme importantíssimo para evidenciar, então, determinadas práticas de tortura, tudo, ainda que esse filme tenha um problema, que é um problema em que ele coloca essa prática da violência cometida pelas polícias em um grupo muito específico da polícia, como se realmente fosse um excesso e uma coisa muito localizada, quando a partir dos estudos sobre a repressão, tudo a gente sabe que se trata de uma prática institucional, disseminada por todo o aparato repressivo, né, essa banalização do uso da violência, né. Então, faz parte também, como tu bem estavas dizendo, né, de uma ideia de que ali na saída do regime era preciso dizer, mas existia limites no que poderia ser dito também. Então, dentro desses limites do que poderia ser dito, em função de uma série de questões que agora a gente não consegue evidenciar, foi uma forma encontrada para poder fazer um pouco dessa denúncia dessas práticas repressivas, né? Mas, enfim, então, pensando um pouco esse paralelo que tu sugeres, né, para que a gente converse, eu acredito sim que a gente pode pensar que estamos em um momento de transição. Mas, diferentemente, talvez, da transição que nós observamos nos anos 70 e 80, talvez não tanto no caso brasileiro, talvez daí uma forma mais pensando no restante dos países do Cone Sul, talvez naquele momento transicional, então, de Argentina, Chile, Uruguai, a gente não conseguisse vislumbrar um retorno à ordem anterior, né? Pensar assim dos militares terem saído do poder deslegitimados nesses países, né? Isso um pouco menos no Brasil. Acho que as Forças Armadas no Brasil continuam tendo uma legitimidade social muito grande, uma aceitação social muito grande. As pesquisas de opinião que são feitas a respeito disso são muito explícitas quanto a isso, né? E, então, diferentemente desse contexto, eu acho que a gente ainda não está salvo de um retrocesso. Porque eu acho que isso ficou muito evidente nas eleições do ano passado, né, onde nós temos ainda 48, alguma coisa por cento da nossa sociedade identificada com um projeto que nós estamos tentando fazer essa transição. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que daí, se nós pensarmos o nosso momento, então, como um momento transicional e observarmos o que foi essa experiência dos anos 80, a gente pode pensar o que foi feito nos anos 80 e não deu certo, ou o que se deixou de fazer e pensar agora como uma medida efetiva, né? Do que a gente poderia, então, se ainda é possível aprender alguma coisa com a história, né? Do que a gente pode voltar a esses projetos não concretizados dos anos 80 e tentar, então, entendê-los como uma possibilidade de caminho para agora. E, nesse sentido, eu acredito que desde a experiência de 2016, né, desde o golpe de 2016, mas até um pouquinho antes, quando começa todo um processo das manifestações de 2013, não, digamos, aquelas que se iniciam em relação a direitos sociais, tudo, mas aquelas que se transformam, né, em manifestações de cunho fascista, de demanda por intervenções militares, antidemocráticas, de demandas por intervenções militares, tudo. Eu acho que aquele momento ali, e aí o golpe, aí as eleições de 2018 e que a gente viveu depois disso só nos evidenciaram ainda mais, é que a gente acreditou muito que com a Constituição de 1988 a gente estava numa democracia e isso ia se manter de forma irrevogável. Quando daí, então, 2013, 2016, 2018, nos jogaram na cara que a democracia ela é um processo e ela é uma prática. E ela precisa ser continuamente exercida, continuamente praticada. Ela precisa ser reforçada, protegida. Ela precisa de uma série de outras coisas que não é um texto dentro de um encadernado que vai dizer, não, nós somos democráticos porque nós temos uma Constituição votada, Constituição cidadã, etc, etc.
E talvez eu acho que isso seja o primordial para a gente pensar também do nosso presente para o nosso futuro, né? Pensar como que a gente vai reconstituir os nossos laços sociais rompidos dentro dessa experiência que nós temos, né? Então, desde 2016, pelo menos, e como que a gente vai pensar essa construção democrática nessa transição, então, que nós poderíamos dizer, então, que estamos vivendo, né? E eu acho que já tem alguns indícios de que de algumas demandas que são colocadas para tentar uma não repetição do que aconteceu lá nos anos 70 e 80. E aquela ideia de pensar sem anistia me dá muito essa ideia, assim, de pensar, não, a gente precisa de uma responsabilização em relação a essas 700 mil mortes, em relação à destruição do Estado brasileiro, em relação ao que aconteceu dentro, enfim, o que aconteceu com a gente desde 2016, né? Então, resumindo, né, para não elencar muito essa lista, assim, mas que precisa uma responsabilização e precisa de uma questão pedagógica, de uma ideia de que isso não pode se repetir, né? Isso não, que a gente precisa ter mecanismos possíveis para evidenciar a falência do que foi esse período, né? E então acho que sim, tem boas possibilidades da gente construir essas pontes, essas conexões entre esses momentos, resguardadas, obviamente, todas as especificidades em relação a um momento e outro, né? A gente vive hoje em uma cultura digital onde essa nossa vida virtual, ela tem uma influência muito grande em relação ao espaço público, a circulação de informações, a própria construção de conhecimento. Então, uma realidade talvez impensável nos anos 70, nos anos 80, né? Eu só imaginava de forma utópica, né? Naquele momento, mas que agora talvez para a gente seja uma realidade. Isso guarda inúmeras especificidades para a gente pensar em relação àquele período, né? E tendo estudado, sendo uma estudiosa, estando, né, constantemente em estudo sobre esse período, aí pensando um pouco desses fenômenos mais do conservadorismo, do reacionarismo e de tudo que a gente vislumbrou de uma forma mais legítima e mais com mais presença na arena política, né? Se a gente pensar um pouco genealogicamente, esse movimento não é de agora, esses valores não são de agora, esses valores eles estão permeados na sociedade brasileira, fazem parte da nossa cultura política. Determinadas frases, expressões que viraram jargões estão presentes em grupos terroristas dos anos 80, ou estão presentes desde do anticomunismo lá pré-Vargas, né? Então, assim, nós temos, e isso é super importante, né, da gente estabelecer essas conexões históricas, historicizar isso e ver que essa, essa angústia que nos gera um pouco da gente pensar, tá, mas esse ineditismo que a gente está vivendo, essas novas direitos, tudo, não, tá aqui, sabe? Isso, a gente já conviveu com isso durante muito tempo. Mas isso não é um conforto, isso é para dizer que agora que a gente se deu conta em relação a isso, vamos acabar com isso de vez, sabe? Assim, vamos pensar formas realmente de efetivar uma cultura democrática, uma cultura pró-direitos humanos, em que não caiba espaço para isso, né? Onde essas manifestações elas sejam coibidas de alguma forma e que de alguma forma a gente consiga daí assim fazer um exercício cidadão, né? Fazer um exercício democrático propriamente dito, né?